Boa noite a todos. Meu nome é Wena George, sou produtor cultural, sou ator, sou diretor de teatro, faço trabalhos em audiovisual e também sou um amante da cultura e percorro em alguns trabalhos e alguns segmentos culturais. Sou formado em gestão de pessoas, tenho uma pós-graduação em administração pública da cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho uma especialização em gestão cultural e políticas culturais pela Universidade de Girona e Itaú Cultural. Fiz empreendimentos criativos pela Fundação Getúlio Vargas e também fiz empreendimentos criativos e projetos culturais pelo SENAC do Distrito Federal em parceria com o Ministério da Cultura. Tenho vários cursos relacionados à produção cultural e também à formatação de projetos culturais e projetos criativos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, porque teve alguns desdobramentos até a sanção da Lei Aldir Blanc e até a regulamentação dela. Vou fazer uma descrição. Estou com uma camisa preta, estou com cabelos para trás, cabelos encaracolados, tenho barba grisalha e ao fundo uma cortina vermelha com outra cortina verde e branca. Eu vou falar um pouco sobre a Lei Aldir Blanc. Bom, vamos a ela. No início da pandemia no Brasil, em março, 24 deputadas e deputadas federais de diferentes partidos e ideologias políticas apresentaram vários projetos de lei com a mesma intenção: proteger o setor cultural, que havia parado e estava sem renda. Todas as propostas foram reunidas na PL 1075/2020, de autoria da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e a construção do texto final, o que virou lei, coube ao relato da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que, junto dos movimentos sociais, entidades representativas e sociedade civil, debateu, ouviu e assimilou as diferentes demandas nos 4 cantos do Brasil. Inúmeras videoconferências por todo o país foram feitas com diversos segmentos da cadeia produtiva da cultura, chegando a um texto único, novo e redondo, o que vai ao ponto de que a área cultural precisa. Por iniciativa da Jandira Fegali, a Lei Emergencial Cultural ganhou o nome de Aldir Blanc, músico e compositor carioca, morto em maio, vítima de complicações do Covid-19, e também pelo trabalho de ampla articulação política e parlamentar. A lei saiu da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com acordo único dos líderes do governo de que a lei seria sancionada, que é a lei. A lei, ela é uma lei emergencial cultural que estabelece um conjunto de ações para garantir renda emergencial para trabalhadores e trabalhadoras da cultura e a manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de pandemia do Covid-19. São investidos 3 bilhões aos estados e municípios oriundo do Fundo Nacional de Cultura, apurados em 31 de dezembro de 2019. As ações serão divididas em renda emergencial para pessoa física, subsídio para espaços culturais e editais de chamada pública, prêmios e outros para aquisição de bens e serviços. A renda emergencial para a pessoa física e trabalhador e trabalhadora da cultura, ou seja, pessoas que participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, incluindo artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte, renda emergencial prevista no inciso 1 do capítulo do artigo 2 desta lei e terá valor de R$ 600
e deverá ser pago mensalmente desde a data da publicação desta lei e em 3 parcelas sucessivas. As famílias monoparentais terão direito à cota dupla de R$ 1.200. É importante ressaltar que considera-se trabalhador e trabalhadora da cultura as pessoas que participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no artigo 8 desta lei, incluindo artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores de arte de escola e capoeira, com comprovação de atuação e demais 2 anos do setor cultural. Quer dizer, tem que comprovar 2 anos que está no setor cultural. É vedada a participação de pessoas que receberam o auxílio emergencial do governo federal. Bom, para toda lei sempre tem suas regras. As regras. Têm direito os trabalhadores da cultura com atividades interrompidas que comprovem terem atuado social ou profissional nas áreas artísticas e culturais em 24 meses, imediatamente anterior à data da publicação desta lei, comprovada a atuação de forma documental ou autodeclaratória. Este é o inciso 1º. O inciso 2º é de não ter empregos formais ativo. O inciso 3º, não seja titular de benefícios previdenciários ou assistenciais e beneficiários do seguro-desemprego ou de programas de transferência de renda federal, ressalvando o programa Bolsa Família. O 4º, terem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda mensal de até 3 salários mínimos, se for maior. Não terem recebidos por ano, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Terem inscritos com a respectiva homologação de inscrição em pelo menos um dos cadastros previstos no inciso 1º do artigo 7º da lei. Não serem beneficiários de auxílios emergenciais previstos na Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. O inciso 1º, o recebimento de renda emergencial está limitado a 2 membros da família, unidade da família. A mulher proventora de família monoparental receberá 2 cotas de renda emergencial. Subsídio para espaços culturais. Espaços culturais organizados e mantidos por pessoas das organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais, comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais com ou sem fins lucrativos que estejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais. A lei prevê o subsídio mensal entre R$ 3 a R$ 10 mil para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. É importante dizer que o agente ou o espaço cultural, para receber os benefícios da lei, precisa estar inscrito nos cadastros culturais para garantir que os recursos cheguem na ponta. Será fundamental a formalização e a atualização dos cadastros de cultura das cidades, estados e do Distrito Federal. Bom, esses cadastros culturais, vamos ver o que diz a lei. No artigo 7º do inciso 1º, eles farão jus ao benefício previstos no caput dos espaços culturais e artísticos, micro e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividades interrompidas, devendo comprovar sua inscrição à respectiva homologação em pelo menos um dos seguintes cadastros: Cadastro Estadual de Cultura, Cadastro Municipal de Cultura, Cadastro Distrital de Cultura, Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais,
Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, SICAB. Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 91, nos 24 meses mediante anterior à data da publicação desta lei. Lembramos que o artigo 7º do inciso 2, eles serão adotadas as medidas cabíveis por cada ente federado enquanto produtor ou produtora, o período que trata o artigo 1º desta lei, para garantir preferencialmente, de modo não presencial, inclusão e alterações nos cadastros de forma autodeclaratórias e documentais que comprovem funcionamento regular. Espaços culturais. O artigo 18 compreende-se como espaços culturais todas aquelas organizações mantidas por pessoas, organizações de sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cultural e instituições culturais com sem fins lucrativos que estejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como pontos e portões de cultura, teatros independentes, escolas de músicas, de capoeira e de artes, estúdios, companhias e escolas de dança, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura, centro de tradição regional, museus comunitários, centros de memória e patrimônio, biblioteca comunitária, espaços culturais em comunidades indígenas, centros artísticos afrodescendentes, comunidades quilombolas, espaços de povos de comunidades tradicionais, festas populares, inclusive Carnaval, São João e outras de caráter regional, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais, em espaços públicos, livrarias, editoras e sebos, em empresas de diversões e produção de espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual, ateliê de pintura, moda, design, artesanato, galeria de artes e de fotografias, feiras de artes e de artesanato, espaços a apresentação de músicas, espaços de literatura e poesia e literatura de cordel, espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológicas e de culturas originárias tradicionais e populares, outros espaços e atividades artísticas e culturais validados nos cadastros de cultura. Lembramos que o benefício para espaços culturais somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento acumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural. Todos os espaços culturais podem receber recurso? Não. Fica vedado a concessão de benefícios a espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como espaços culturais vinculados a fundações, a instituições, institutos ou instituições criados e mantidos por grupos de empresas, de teatros, casas de espetáculos de diversões, com financiamento exclusivo de grupos empresariais, espaços geridos pelo Serviço Social do Sistema S, SEBRAE, SENAC, SESC e SENARTE. Esses espaços não podem. Contrapartidas. Contrapartidas. O artigo 9. Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais, as organizações culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com subsídio previsto no inciso 2 do artigo 2 desta lei, ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas prioritariamente a alunos de escolas públicas ou entidades em espaços públicos
de sua comunidade de forma gratuita ou intervalos regulares em cooperação e planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública da cultura local. Importantíssimo a contrapartida. Bom, outra coisa que é importante é o beneficiário de subsídio de espaços culturais, ele deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao respectivo estado ou município, ou ainda Distrito Federal, conforme o caso, em até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio. Agora a gente vai falar de outra coisa muito importante, que são os editais de chamada pública. No artigo 2 do inciso 3, editais de chamada pública, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outras instituições destinadas à manutenção de agentes e de espaços de iniciativa de curso de produção de desenvolvimento das atividades da economia criativa e da economia solidária, de produção audiovisual, de manifestações culturais, bem como a realização das atividades artísticas culturais que possam ser transmitidas pela internet, disponibilizada por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. E agora, a Lei Aldir Blanc, ela não vincula os repassos de recursos à existência de conselhos estaduais e municipais de cultura. No entanto, a existência desses espaços culturais, destes conselhos, espaços de participação e controle social, ela pode ser de fundamental importância para garantir a execução e eficiência e transparência efetiva dos mecanismos previstos na lei. Onde não houver conselho de cultura ou mesmo não esteja atuando, é possível a criação de fóruns e comitês emergenciais para o acompanhamento e controle dos benefícios previstos em lei. Para a validação e atualização dos cadastros de cultura, como mecanismos de acesso aos benefícios da lei, é recomendado a criação de comitês gestores, com composição paritária, entre governo e sociedade civil, que validem e fiscalizem a concessão e execução dos benefícios previstos na lei. A gente vai fazer agora alguns destaques. Os destaques: prazo para a transferência dos recursos de acordo com a lei. A partir do momento que saiu a medida provisória, o governo federal tinha 15 dias para liberar os recursos. Ele editou, essa foi a única questão que ele vetou na lei. Então, para ter mais tempo de operacionalização. Bom, os municípios eles têm até 120 dias para receber os recursos, ou para a execução dos recursos, depois que eles receberem. Eles vão receber através da plataforma Brasil. Bom, é de suma importância a articulação e a operacionalização de toda a estrutura cultural. Um plano de gestão qualificado com ações integradas entre o Estado e os municípios e secretarias municipais de cultura, conselhos, fóruns e gestores municipais de cultura, para assumir essa responsabilidade de execução e implementação da lei através de construção de um planejamento de cadastro de todos os artistas, trabalhadores da cultura e espaços culturais, para um gerenciamento eficaz desse auxílio emergencial da cultura. Há uma possibilidade de prorrogação desse auxílio cultural, como já houve o prorrogamento do auxílio emergencial federal, o auxílio cultural, ele também pode ser prorrogado por mais um período, que diz a lei. Bom, cabe à sociedade civil cobrar os esclarecimentos junto à Secretaria Executiva de Cultura do Ministério do Turismo sobre os sistemas e cadastros existentes em qualquer modalidade que se enquadrem. Aí a gente está terminando esse vídeo. A gente vai falar as referências e depois nossos agradecimentos.
As referências é o Guia Fácil da Lei Aldir Blanc, mandato Jandira Fegali, disponível em http siga jandira.com Lei Aldir Blanc O outro é Lei 14.017, de 29 de julho de 2020, disponível em http www.planalto.gov.br/c-civil_03/ato 2019 -2022/2020 lei L 1417 RTM, Articulação Nacional Emergencial, nota técnica número 44/2020, Lei Aldir Blanc, primeira orientação aos gestores municipais de cultura, Confederação Nacional dos Municípios 2020, disponível em http://www.cnm.org.br/biblioteca/exib/1462. Essas foram as referências do que eu li sobre a respeito da Lei Aldir Blanc. Quero agradecer à Secretaria de Cultura do Estado por participar do edital ao vivo lá em casa.